Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Boa noite. Que nos abençoe Jesus e permita o Mestre que possamos colher aqui hoje a paz de que tanto necessitamos, os ensinos que também se fazem tão necessários nas nossas vidas. E assim podermos, ao sair daqui logo mais, estarmos tranquilos, coração leve, em paz, e podermos estar mais preparados a enfrentar os embates da vida que todos nós temos que enfrentar lá fora. Nós vamos começar, e a leitura inicial será feita pela nossa irmã Tunísia. Boa noite a todos. Boa noite. O título da leitura de hoje é Se Já És Capaz. Se já és capaz de velar à cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a algum transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele há alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta, demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Macelli e Irmão José. Agradecemos nossa irmã Tunísia. A prece inicial será feita pelo nosso irmão Paulo Hilário e está contigo a palavra, Paulo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidar a todos a fechar os olhos, buscar deixar de lado tudo que ficou lá fora, pedindo proteção àqueles que ficaram, aos nossos entes familiares, amigos, todas as tribulações que a gente teve nessa semana e nesse dia, para que a gente possa dedicar esse momento à união com o divino, à união com o mais alto. Assim, Senhor, agradecemos ao dom da vida, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecemos a nossa saúde, a nossa oportunidade de redenção. Então, Senhor, assim nós, agradecidos que estamos, procuramos também pedir a sua proteção, a proteção aos evangelizadores, às nossas crianças, a todo o público aqui hoje presente, ao nosso palestrante,
aos médios da Câmara de Passe, que tudo flua devido ao seu desígnio e que tudo seja feito com a sua vontade. Assim, agradecemos também à espiritualidade amiga aqui presente, que ela possa nos orientar cada vez mais e estar sempre presente conosco. Assim, damos por início a primeira etapa dessa noite, e que assim seja. Queremos aproveitar para agradecer ao nosso irmão Paulo por sua contribuição e lembrar do início das palavras dele na sua prece. Lembrar a todos nós de que é importante que nós estejamos aqui por inteiro, não deixando nossos pensamentos ficar variando, pensando em coisas lá fora. Importante, a gente está sempre lembrando isso aqui, não é à toa, irmãs e irmãos, porque realmente reputamos isso como sendo algo muito importante. É preciso estarmos aqui por inteiro. Se o pensamento começar a fugir, traz de volta. Preciso fazer esse esforço, ficar aqui, acompanhar o raciocínio do expositor, para que a gente possa compreender os ensinos de Jesus que o expositor preparou para trazer para nós nessa noite. É uma oportunidade muito importante. Os ensinos de Jesus são importantes demais para as nossas vidas. A gente não pode, diante desses ensinamentos, ficar assim, sabe, sem dar a devida importância, como se fosse uma coisa comum. Não é comum. Os ensinos de Jesus não são coisa comum. É um tesouro na nossa vida. E também lembramos sempre para que quando a gente voltar para casa, a gente achar um tempo para pensar em tudo que a gente ouviu aqui, desde a leitura inicial, prece, comentários. Sabe? Lembrar disso, matutar, pensar, o que eu ouvi, o que eu aprendi, isso serve para a minha vida, em que ponto? Se a gente não fizer isso, passa, a gente esquece. Amanhã a gente já lembra só de um pouco, depois da manhã lembra menos ainda, daqui uma semana não lembra nada. As dificuldades vão surgir, a gente ouviu aqui como resolver, mas já esqueceu. Então, é isso. Mais uma vez, lembrar disso, também lembrar do passe, da importância de, na hora do passe, a gente ter fé, querer receber do fundo do coração, querer que os fluidos realmente estejam adentrando os nossos corpos, a nossa mente, mas para isso é preciso a gente querer puxar esses fluidos para nós, senão o fluido não penetra o nosso corpo. Já estou tomando o tempo do Fabinho. Feito essas lembranças mais uma vez, passamos a palavra para o nosso irmão Fábio de Lima, que vai fazer o comentário da noite para nós. Se quiser continuar falando, pode. Boa noite a todos. Rogamos a Jesus que possa nos abençoar, que possa proporcionar uma paz interior a cada um aqui presente.
O tema da noite, hoje ele nos chama a reflexão. O que nós estamos fazendo das lições que nós já adquirimos até o momento do Evangelho de Jesus. Nós estamos produzindo algo de útil, de bom, dando seguimento àquilo que aprendemos, ou esses ensinamentos estão sendo desprezados ou ficando para segundo plano em nossas vidas. Então, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus disse aos judeus que acreditavam nele: se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus aqui está chamando a nossa atenção para conhecermos o seu Evangelho, buscar, estudar, aprofundar no conhecimento e depois começar a praticar esses ensinamentos para nós nos libertarmos daquele passado, desse nosso passado culposo. Jesus foi a segunda revelação das leis de Deus. Veio ao mundo para trazer a boa nova, o Evangelho. Ensinar a gente que era necessário amar, perdoar, assim como Deus age conosco. Porque o Deus que Moisés ensinou, a primeira revelação, era um Deus que punia, um Deus que castigava. E Jesus vem trazer aquela imagem de um Deus que é Pai, que ama. Então os ensinamentos abrem a nossa forma de enxergar as coisas, nos dá consciência. E assim nós vamos deixando de lado, deixando de seguir certas metas e passando a exemplificar aquilo que Jesus ensinou. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 4, Jesus nos diz que nem só do pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus vem nos falar novamente da importância de buscarmos os seus ensinamentos para satisfazer o nosso espírito. Que a gente não tem que alimentar somente o corpo material, que temos que alimentar também o nosso espírito. Então ele chama a atenção para buscarmos as suas lições, para não deixarmos de lado o Evangelho que ele nos ensinou. Então, apesar dessas advertências de Jesus para estudarmos o seu Evangelho, para buscarmos os valores espirituais, para alimentarmos o nosso espírito, mesmo assim, nós não conseguimos dedicar a esse estudo, a busca desses valores, como Jesus espera, ou esperava que nós dedicássemos. E por que será que a gente não consegue dedicar como Ele espera que a gente dedicasse? Porque nós vivemos essa vida do dia a dia buscando conforto, buscando privilégios, buscando acumular bens materiais, e assim, esse conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse nem só do pão o homem viverá. Esse amar os inimigos, sede indulgente para com as imperfeições dos outros.
isso vai sendo deixado de lado. Parece que nós vamos desprezando esses ensinamentos que Jesus nos deixou e a gente fica pegado somente àquela nossa vida do dia a dia. De buscar isso, de satisfazer interesse, de ter mais privilégios, de buscar mais conforto, de possuir. Então, por que nós temos dificuldade de sermos a sombra de Jesus? Por que nós insistimos tanto em ter conhecimentos acerca do seu Evangelho, em acumular esses ensinamentos, mas temos tanta dificuldade de seguir o que ele ensinou? Somos ricos em conhecimento. Sabemos suas parábolas, suas passagens, mas temos dificuldade de praticar aquilo que ele disse. Olha, se alguém caluniar contra ti, se alguém vos odeia, orai por ele. A gente não consegue fazer isso. Guardando mágoas, guardamos rancores, e se possível, em alguma oportunidade a gente quer fazer do mesmo jeito com ele, ou até mesmo pior. Não foi isso que Jesus nos deixou. Não foi isso que ele nos ensinou. Então nós temos essa dificuldade de praticar o que ele ensinou. E temos, porque isso exige esforço, dedicação, renúncia, abnegação, mudança de hábito. Exige uma reforma interior. E a gente acha isso difícil. É muito complicado a gente aturar aquele próximo que não gosta da gente. É mais fácil eu viver a minha vida aqui no meu conforto, nos meus privilégios, e buscando adquirir mais coisas. E assim a gente vai levando a vida, o tempo vai passando, os dias vão indo. E Jesus, quando esteve aqui na terra, quando ele caminhava, ia pregar, sempre uma multidão estava ao seu lado. E ele sabia que quando ele falava, a maioria das pessoas não entendia o que ele dizia. Então elas não tinham capacidade de entendimento como a gente tem hoje. Então Jesus precisava falar por parábolas. Ele precisava contar histórias, pegar os personagens, pegar algo da natureza que aquelas pessoas eram acostumadas a viver no dia a dia e transmitir os seus ensinamentos. As histórias que ele contava não era simplesmente uma história, eram os seus ensinamentos. Toda história que ele contava tinha um fundo moral. Ele estava querendo ensinar alguma coisa. Então Jesus sabia que quando ele falava, ele estava falando para diferentes tipos de pessoas, diferentes capacidades de entendimento. Então tinha pessoas que iam até ele, mas não tinha interesse nenhum do que ele estava falando. Queria apenas a cura ou ser ajudado. Tinha pessoas que iam, tinham interesse na sua fala, mas aquela fala não tocava os seus corações. Outras tinham interesse, aquilo tocava o seu coração, mas não queria deixar de lado os seus afazeres no dia a dia, porque tomava o seu tempo para não praticar aquilo que Jesus ensinava. Mas tinha também aqueles que tinham interesse, entendiam, tinha boa vontade e seguia Jesus. E praticava aquilo que ele ensinava. Mas Jesus também sabia que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E ele sabia que mesmo depois de mais de 2000 anos da sua vinda na Terra, as pessoas ainda
seriam aquelas pessoas, aqueles personagens, aqueles solos da parábola do semeador. Porque nós temos essa liberdade. A gente tem a capacidade de entender os seus ensinamentos, mas temos a liberdade de seguir ou não, se é hora ou não de eu fazer isso ou não fazer. Cada um de nós é uma individualidade. E a pessoa faz da sua vida o que bem quiser. Por isso que tem uns que evoluem mais rápido e outros mais lentos. Então, consciente dessa diversidade de mentalidade, de captar a essência das suas lições, Jesus então conta a parábola do semeador, que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. E ele fala que aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. E ele fala que outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde caíram, mas levantando-se o sol as queimaram. E como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes cresceram e as sufocaram. E outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, até 100 por 1, 60 e 30. E ele encerra essa parte da parábola dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Quer dizer, entenda quem conseguir entender o que eu estou falando. Quem quiser assimilar essas palavras. E o interessante é que os discípulos perguntaram para ele: mas mestre, por que o senhor está falando por parábolas? Por que não falou direto para eles? E aí ele explicou: nem todo mundo tem condições de entender o que eu estou falando. E nem mesmo os discípulos entenderam essa parábola. E ele então explica a parábola para os discípulos. Isso está em Mateus, capítulo 13, 18 a 23. E ele então fala: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhes dê atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado ao coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Esse espírito maligno aqui que ele coloca é como se fossem as aves que vieram do céu e comeram as sementes. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tem nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então, naquela época de Jesus, quem ouvia a palavra, achava bonito, interessante, começava a seguir ele. Mas se começava a pregar, era contra os fariseus ou os escribas, eles não queriam confusão. Então, logo abandonava esse trabalho que eles estavam fazendo. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada, não vou ficar... Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos,
dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, na parábola, Jesus fala sobre um semeador. Então, aquele trabalhador do campo, cujo trabalho dele é semear. Pegar as sementes e jogar naquela terra que foi preparada para a semeadura. As sementes do Evangelho que Jesus ali falou, que foram lançadas, elas foram lançadas ali em 4 situações. Então, já tem aquela ao longo do caminho, em lugares pedregosos, com pouca terra, entre os espinhos e a terra boa. Vocês já podem começar a refletir em qual dessas 4 terras aí, vocês e também eu, já está encaixado, né? Só que antes da gente ir para frente, é bom a gente lembrar que naquela época não existia máquinas e tecnologia como existe hoje em dia nos plantios, nas colheitas. Então eles contratavam esse semeador, aquele que ia semear as sementes. Ele colocava uma bolsa ali no seu corpo, cheia de sementes, ia andando, caminhando naquele terreno a ser semeado, de tempos em tempos enchia a mão de sementes e jogava à sua frente. Ou então transportava a semente numa carroça, ela caía à beira do caminho. Então é por isso que Jesus usou as sementes caindo ao longo do caminho, caindo naquele lugar cheio de pedras, caindo nos espinhos, caindo numa terra boa. Porque semeador nenhum vai pegar a semente e ficar jogando nos espinhos, ficar jogando nas pedras. Porque não vai dar quase nada de fruta ali daquelas sementes. Mas Jesus contou isso para chamar a atenção dos seus discípulos e a nossa hoje em dia, né? Então, nessa história, o semeador, ele não é um homem qualquer. O semeador dessa história é o próprio Jesus. Ele que saiu a semear. A semente também não é um simples grão. A semente é algo especial. É o seu ensinamento. Como diz muitos livros que a gente pesquisou, é a palavra de Deus. Mas Jesus veio trazer a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus porque esse ensinamento ele é transmitido em todos os tempos e para todas as pessoas da mesma forma. São as leis de Deus. Então Jesus veio semear a sua boa nova, o seu evangelho. Ele veio trazer isso na terra. Jesus, o semeador. O solo, aquela terra onde ele jogou a semente, somos nós. Então, esses 4 solos, ou esses 4 campos de semeadura, que está destacado na parábola, simbolizam o quê? Os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Então, cada um de nós tem uma mentalidade ali espiritual que vai encaixar naquele tipo de solo. Uns talvez estão aqui presentes, a gente está falando, mas o pensamento está lá na casa dele, está lá no serviço. Quer dizer, não está dando valor nenhum nas palavras que estão sendo ditas. Pode encaixar aqui nesse momento, naquelas que os pássaros vieram e comeram. Outros talvez venham aqui nas palestras, quer receber algum benefício, alguma cura, alguma ajuda para o sofrimento que está tendo, mas também a pessoa que está lendo a mensagem, está fazendo a oração, ou está falando, está nem aí para aquelas palavras. Parece que está entrando daqui e saindo dali.
São esses que também estão aí, né? As sementes jogadas nas pedras. Então, hoje em dia, tem pessoas que encaixam perfeitamente nesses 4 tipos de solos. Cada um de nós representa um solo de acordo com o nosso grau de evolução. Então, Jesus saiu a explicar o seu evangelho para todas as pessoas, sem distinção. Ele estava levando esse evangelho para que as pessoas aprendessem, assimilassem aquelas lições. Mas cada um assimila do seu jeito, recebe essas lições no seu tempo e da sua forma. Então, as sementes que caíram na beira do caminho, aquelas sementes que foram lançadas na beira do caminho, as aves do céu vieram e a comeram, representam aquelas pessoas que escutam os ensinamentos de Jesus, mas agem com indiferença. Elas escutam aqueles ensinamentos, mas esses ensinamentos não tocam os seus corações. Elas são insensíveis a esses ensinamentos. Elas não respondem positivamente àquele convite do Evangelho. As palavras que elas escutam, elas nem mesmo fazem uma pequena reflexão. Pode participar de palestras, de missas, de cultos, ouvir coisas belíssimas sobre Jesus, que elas não vão valorizar nada daquelas palavras. São realmente insensíveis a essas palavras. As sementes no solo pedregoso, essa que Jesus até mesmo explicou, que são aquelas pessoas que ouvem as suas lições, recebem aquilo com alegria, com entusiasmo, parece que aquela lição mexeu com a sua vida. Mas o menor problema que ela tem que enfrentar, ela acha que Deus está sendo cruel com ela, que ela não merecia aquele tipo de vida, e aqueles ensinamentos para ela não têm fundamento nenhum. Então ela não consegue pegar esses ensinamentos que aprendeu, incorporar aquilo nela e enfrentar os problemas. Mas ela age dessa forma porque esses ensinamentos não têm raiz em seu coração. Elas agem, geralmente, por emoção, se emocionam com as palavras. Aquilo toca a fibra ali da sua alma, mas não adentra o seu coração. O menor problema que ela tenha que enfrentar, ela já esquece. As sementes que caíram no espinheiro são aquelas pessoas que possuem o coração ali muito cheio, repleto das coisas materiais. Elas ficam enganadas com desejos terrenos, com as ilusões das riquezas, e elas desprezam o verdadeiro tesouro que elas iam encontrar pela frente, que é o tesouro espiritual. Essas são as pessoas que têm conhecimento, se dizem religiosas, conhecem o Evangelho, conhecem os versículos, os capítulos da Bíblia, conhecem os livros espíritas, as obras básicas. Então já tem algumas lições, já está começando a compreender alguma coisa, a assimilar algo, está formando alguma coisa em si,
mas essa mensagem, esse discernimento são abafados pelas fascinações que o mundo provoca nelas. Pelo aquele desejo exagerado de acumular riquezas, bens materiais, de ficar desfrutando os prazeres que o mundo oferece, indo para as festas, viajando, quer só alegria. Então esquece daquele compromisso deles com Deus, com Jesus. E aí, essas fascinações do mundo abafam aquelas mensagens, abafam aquela compreensão que ela estava começando a ter, porque ela deu mais valor para as coisas materiais. E os valores espirituais ficaram de lado. E finalmente Jesus diz que algumas sementes caíram numa terra fértil e deram frutos. E deram 100 por 1, 60 e 30. Então Jesus aqui não disse, né, que todas as sementes deram a mesma quantidade de frutos. Quer dizer, a terra boa também pode ser que a gente está encaixado nessa terra boa. Já temos conhecimento, já aceitamos as suas lições, já produzimos algo, já dedicamos a causa do bem, mas carregamos ainda aquele orgulho ferido, aquele egoísmo monstruoso, e que de tempos em tempos aquilo ataca, né, as nossas emoções e deixa a gente vulnerável ao erro. E ao invés da gente produzir 100, 60, a gente vai produzir 30, 10, 20, mas estamos produzindo, né? É uma coisa boa. Então esse solo fértil, aqui ele está representando aquelas pessoas de boa vontade que conheceram os ensinamentos de Jesus e já começam a aplicá-los. São aquelas pessoas que começam a abrir mão das ilusões da terra e começam a se transformar. Ou seja, ouviram o Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos tocaram a sua alma, as suas emoções. Aqueles ensinamentos, nesses ensinamentos, eles encontraram resposta para as suas questões íntimas, para as suas dúvidas quanto à vida espiritual, quanto a Deus. Esses ensinamentos preencheram a lacuna interior que aquelas pessoas tinham. Então elas começam a ter o despertamento para o mundo espiritual. E elas partem logo para o trabalho, não perdem tempo. Já entendem que fazem parte da seara de Jesus e já querem trabalhar. E logo se transformam em semeadores do bem. E a gente tem exemplo disso. Exemplos no próprio Evangelho de Jesus. Quando ele estava indo na cidade de Jericó, aquele publicano, cobrador de impostos, que os judeus detestavam ele, e ele também era judeu. Então ele, sabendo que Jesus ia naquela cidade, ele sobe em uma árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce daí que eu vou hospedar na sua casa. Então quando Jesus vai para a casa dele, ele se toca, porque Jesus viu que naquele homem tinha valor, que aquele homem poderia ser o solo fértil, a terra boa. E aquele homem se modifica, transforma-se moralmente, devolve aquela fortuna que ele fez de forma injusta, passa a criar empregos para várias pessoas. Temos aquela mulher que vivia num palacete, tinha tudo,
tinha uma vida boa, servas, mas ela tinha uma grande tristeza em seu interior. Ela tinha posição social. Aquelas pessoas importantes, todas procuravam ela no seu palacete. E ela então vai até Jesus. Ela não espera que Jesus chame ela, ela vai até ele. Lava seus pés com as lágrimas, enxuga com seu cabelo, passa perfume nos pés de Jesus. Depois encontra com Jesus novamente, tem uma conversa íntima com ele, e ela abandona aquela vida e passa a servir Jesus. É a transformação moral, a reforma interior que Jesus espera de cada um de nós. E temos também aquela semente que provavelmente deve ter produzido 100 frutos. Aquela luz brilhante que surgiu no deserto, quando aquele homem estava indo até Damasco para prender um cristão. Mas porque a sua religião assim tinha ensinado, ele achava que era certo, que estava correto a sua atitude. E aquela luz então aparece, tira-lhe a visão e fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquilo toca o seu coração. Eles conversam e Saulo fala: Senhor, o que queres que eu faça? E ele faz. Exemplo de renovação interior, de renovação moral. O maior apóstolo na questão de divulgação do Evangelho de Jesus. Divulgou além das fronteiras dos judeus. Foi levar o Evangelho para os outros povos. Sofreu humilhação. Foi preso. Então, exemplo de sementes que vão dar ali frutos 100 por 1, 60, 30, a gente tem. Tem Joana de Cusa e tantos outros. Mas o que Jesus espera de nós é que a gente passe a valorizar as lições que a gente está recebendo. Para que um dia a gente também seja um semeador do bem. A gente não fica somente pescando ensinamentos, ganhando ensinamentos e guardando em algum lugar. E quando vem a oportunidade da gente praticar esses ensinamentos, a gente passa batido. Quando vem a oportunidade da gente agir com mais paciência, com mais tolerância, a gente não age. Quando vem a oportunidade da gente praticar o amor aos inimigos, a gente não pratica. E assim o tempo vai passando, e a gente não consegue retirar esses hábitos negativos da nossa vida. Porque a gente não procura melhorar, a gente não procura sermos diferentes. Então que Jesus, os bons espíritos e Deus continua nos abençoando, nos protegendo, e que a gente possa aproveitar o nosso tempo, os nossos talentos e a nossa vida e servir mais a Deus e a Jesus. Agradecemos nosso irmão Fábio por suas importantes considerações sobre o tema da noite. Como sempre, queremos lembrar que
E as palestras continuam. Segunda, sexta. Na próxima segunda, dia 15, o tema será o dever. Esse tema é do capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem fará a exposição desse tema, o dever, na segunda-feira, é a nossa irmã Janaína Campos Veronese. Na próxima sexta, dia 19, o tema será a virtude. Esse tema está no capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem fará a exposição desse tema, a virtude, na próxima sexta, dia 19, é o nosso irmão Túlio de Almeida Machado. Estamos convidados, irmãs e irmãos, aproveitemos a oportunidade. Conforme já dissemos, nossos irmãos, nossas irmãs preparam, estudam em casa o assunto e vem, traz aquilo para a gente, mastigado, bem explicado, para a gente aproveitar. Então não percamos a oportunidade. Os ensinamentos de Jesus, conforme vimos, são indispensáveis na nossa vida. Nós vamos então encerrar a primeira parte para iniciar o trabalho do passe e para fazer a prece, nossa irmã Lara. Boa noite a todos. Então, convido a todos que possamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos juntos visualizar a figura do Cristo, essa figura luminosa que envia todo esse amor para nós desde o princípio dos tempos na Terra. E nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Nós agradecemos pelo Teu Evangelho, agradecemos pela luz da doutrina espírita nos nossos caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos auxilia a cada dia, para nos tornarmos melhores, para encontrarmos caminhos de mais harmonia e paz. E nesse momento, Senhor, finalizando a reunião da noite de hoje, nós te pedimos que ilumine e abençoe a cada um dos que aqui estão, encarnados e desencarnados, a cada um dos seus entes queridos, dos seus lares, que todos possam ir para casa hoje melhor do que chegaram aqui e levar o coração mais harmonioso e pacificado, para dividir com aqueles da nossa convivência todas essas energias que aqui aurimos. Nós unimos os nossos pensamentos, Senhor, levando até Ti, pedindo pela paz no nosso planeta, rogando em favor dos nossos governantes, que o Senhor possa ajudar-nos a cultivar mais caridade e paz em seus corações, que a luz do Teu amor, Senhor, possa continuar abençoando essa casa e cada uma das casas que pregam a sua doutrina no nosso planeta. Gratidão e que assim seja.